Se você chegou a um ponto em que já não consegue se motivar como antes, em que aquilo que te movia simplesmente perdeu a força, e no lugar disso surgiu um vazio estranho, silencioso, difícil de explicar, eu preciso que você ouça isso com muita clareza. Isso não é um fracasso, não é um erro, e não é algo que deu errado na sua vida. Isso é exatamente o que acontece quando você começa a enxergar, através de uma ilusão que sustentou tudo o que você chamou de propósito até agora, porque durante muito tempo você acreditou que sua motivação vinha de algo verdadeiro. Você acreditou que estava perseguindo algo que realmente importava, mas o que você não percebeu é que essa força que te movia não vinha de um lugar profundo. Ela vinha de uma construção, de uma identidade que foi sendo formada ao longo dos anos, para se adaptar, para ser aceita, para evitar rejeição, para conquistar valor, para provar algo para o mundo, e principalmente para si mesmo. E essa estrutura tem um nome na psicologia de Carl Jung. Ele chamou isso de persona, a máscara que você aprende a usar para funcionar no mundo. A versão de você que sabe o que deve querer, o que deve buscar, o que deve alcançar para sentir que está no caminho certo. E por anos, essa máscara funciona perfeitamente. Ela te dá direção, te dá energia, te dá uma sensação de progresso, porque ela está baseada em algo muito poderoso: o medo. Medo de não ser suficiente, medo de ser esquecido, medo de não ter valor. E esse medo cria movimento. Mas então algo acontece, algo muda dentro de você de uma forma que você não consegue controlar. Você começa a perceber coisas que antes estavam invisíveis. Você começa a enxergar que muitos dos seus objetivos não nasceram de um desejo real, mas de uma tentativa de preencher algo, de evitar um sentimento, de fugir de uma sensação interna que você nunca quis encarar diretamente. E no momento em que você vê isso com clareza, algo quebra, não de forma dramática por fora, mas profundamente por dentro. Porque quando você enxerga a origem daquilo que te movia, você não consegue mais fingir que não viu. E é exatamente aí que a motivação começa a desaparecer. Não porque você ficou mais fraco, mas porque o combustível que sustentava tudo isso foi exposto. E quando isso acontece, você não consegue mais se enganar da mesma forma. E então, vem o vazio. Um vazio que não é tristeza, não é depressão no sentido comum, é simplesmente a ausência daquela força que antes te empurrava para frente. E isso assusta, porque parece que você perdeu algo essencial, parece que você deixou de ser quem era, parece que algo em você quebrou. Mas Jung observou esse processo repetidamente e chegou a uma conclusão que muda completamente a forma como você interpreta isso. Ele disse que esse não é o momento em que você perde a sua motivação. É o momento em que você perde a motivação que nunca foi realmente sua. E é exatamente por isso que esse momento é tão confuso, porque você ainda não encontrou algo novo para substituir o que foi perdido, mas já não consegue voltar para o que existia antes. E essa sensação de estar no meio, entre dois estados, sem direção clara, sem aquele impulso que antes parecia natural, faz parecer que você está parado, travado, perdido. Mas Jung via isso de uma forma completamente diferente. Ele dizia que esse não é um estado de estagnação, é um estado de transição. E o que torna essa fase tão difícil é justamente o fato de que ela não oferece respostas imediatas. Ela não te dá uma nova identidade pronta, não te entrega um novo propósito claro. Ela simplesmente remove aquilo que não é mais verdadeiro e te deixa diante de um espaço vazio que você ainda não sabe como preencher. E esse vazio não surge por acaso. Ele tem uma função muito específica dentro da psique. Jung utilizava um conceito da alquimia para explicar esse processo. Ele chamava de nigredo, o estágio de escurecimento. O momento em que tudo aquilo que é falso, superficial ou não integrado começa a se dissolver para que algo mais autêntico possa emergir. Mas antes que isso aconteça, existe uma fase inevitável, onde você se vê sem estrutura, sem direção, sem aquela narrativa interna que antes organizava sua vida. E é aqui que a maioria das pessoas entra em conflito com o processo, porque elas esperavam que o despertar espiritual trouxesse clareza, propósito, energia, mas o que encontram é o oposto.
encontram silêncio, encontram vazio, encontram uma ausência de motivação que parece inexplicável. E como ninguém fala sobre essa parte, como a maioria das ideias sobre despertar são romantizadas, você começa a acreditar que algo está errado com você, que talvez você tenha feito algo errado, que talvez você tenha perdido algo importante. Mas Jung foi muito claro ao observar isso. Ele disse que essa fase não é um erro, é uma consequência inevitável de enxergar além da persona, porque no momento em que você vê que grande parte do que te movia estava ligado ao medo, à necessidade de validação, à tentativa de preencher um vazio interno, essa estrutura perde a força automaticamente. Você não precisa lutar contra ela, ela simplesmente deixa de funcionar. E é por isso que você não consegue mais se motivar da mesma forma, não porque você ficou mais fraco, mas porque você se tornou mais consciente. E essa consciência retira a energia daquilo que não é verdadeiro. E isso cria um espaço que inicialmente parece vazio, mas que na verdade está sendo preparado para algo completamente diferente do que você já experimentou até agora. E o problema é que você ainda não aprendeu a reconhecer esse tipo de motivação que está prestes a surgir, porque ela não se parece com nada que você já conheceu. E é exatamente nesse ponto que você começa a perceber sinais que antes você ignoraria, mas que agora se tornam impossíveis de não notar. E o primeiro deles é uma sensação persistente de que nada mais parece ter o mesmo significado. Não porque sua vida piorou, não porque algo deu errado externamente, mas porque internamente algo mudou na forma como você se relaciona com aquilo que antes te movia. E isso pode ser extremamente desconcertante, porque você olha para as mesmas metas, os mesmos planos, as mesmas conquistas, e sente como se estivesse olhando para algo que pertence a outra pessoa, como se aquela versão de você que queria tudo aquilo já não estivesse mais presente da mesma forma. E isso gera uma sensação de desconexão profunda, como se você estivesse vivendo dentro de uma vida que já não corresponde ao que existe dentro de você, e ao mesmo tempo, você não tem clareza sobre o que deveria substituir isso, você apenas sabe que aquilo que antes fazia sentido já não faz mais, e esse é o primeiro grande sinal de que o processo está em andamento. O segundo sinal começa a aparecer de forma ainda mais intensa quando você tenta retomar o controle, quando você tenta se forçar a sentir motivação novamente, quando tenta voltar aos mesmos hábitos, às mesmas ambições, às mesmas formas de pensar, e percebe que simplesmente não consegue, como se algo dentro de você estivesse recusando automaticamente aquilo que antes era natural. E isso não é preguiça, não é falta de disciplina, não é fraqueza, é uma mudança na fonte da sua energia psíquica. Jung observou que quando a consciência começa a enxergar além da persona, a energia que sustentava aquela estrutura é retirada, e sem energia, a estrutura não se sustenta, e isso cria essa sensação de bloqueio, como se você estivesse tentando empurrar algo que simplesmente não responde mais. E o terceiro sinal é talvez o mais sutil e ao mesmo tempo o mais revelador. Você começa a perceber uma espécie de silêncio interno, um espaço onde antes havia ruído constante, planejamento, preocupação, comparação. Agora existe um vazio que pode parecer desconfortável, mas que também carrega uma qualidade diferente, uma ausência de urgência, uma quebra daquele impulso automático de sempre estar buscando algo, provando algo, correndo atrás de algo. E esse silêncio pode ser interpretado como falta de motivação, mas Jung sugeria que ele é, na verdade, a ausência da pressão do ego, o momento em que aquela estrutura que exigia movimento constante perde a força, e quando isso acontece, você se vê diante de algo que nunca teve contato direto antes, um estado onde você não está sendo empurrado por medo, nem puxado por validação externa, mas também ainda não está sendo guiado por algo mais profundo. E é exatamente esse intervalo que define toda a experiência, porque é aqui que a maioria das pessoas entra em conflito, tentando interpretar esse silêncio como um problema, quando na verdade ele é o primeiro sinal de que algo mais autêntico está começando a emergir. E é exatamente nesse intervalo, nesse espaço entre o que você era e aquilo que ainda não se revelou,
que a maioria das pessoas comete os erros que prolongam o sofrimento, porque esse estado de vazio, de silêncio, de ausência de direção clara, é profundamente desconfortável. Ele confronta diretamente a necessidade que você sempre teve de saber para onde está indo, de ter um objetivo definido, de sentir que está avançando, e quando isso desaparece, a reação natural é tentar recuperar essa sensação o mais rápido possível. E o primeiro erro surge exatamente aí, quando você tenta voltar ao que era antes, quando você tenta reacender a mesma motivação, se forçar a sentir entusiasmo pelas mesmas coisas, se convencer de que aquilo ainda faz sentido. Mas isso não funciona, porque a estrutura que sustentava essa motivação já foi desmontada, e tentar voltar para ela é como tentar usar uma máscara que já não encaixa mais no seu rosto. Você até consegue sustentar por um tempo, mas internamente há um desconforto constante, uma sensação de falsidade que se torna cada vez mais difícil de ignorar. E isso gera frustração, porque você começa a acreditar que perdeu algo essencial, quando na verdade você apenas deixou de se identificar com algo que nunca foi completamente verdadeiro. E o segundo erro, que parece oposto, mas é igualmente comum, é tentar escapar desse vazio através de ação impulsiva. Você sente que algo precisa mudar, então começa a tomar decisões rápidas, abandonar caminhos, iniciar novas direções sem clareza, como se qualquer movimento fosse melhor do que permanecer nesse estado de incerteza. E por um momento isso pode até trazer uma sensação de alívio, uma falsa sensação de controle, mas ela não dura, porque a raiz do processo não foi atravessada. Você apenas mudou o cenário externo sem compreender o que está acontecendo internamente. E inevitavelmente o mesmo vazio retorna, às vezes até mais intenso, porque agora ele vem acompanhado da sensação de que nada resolve. E Jung observou esse padrão repetidamente. Ele via pessoas oscilando entre tentar voltar ao antigo e tentar fugir para o novo, sem perceber que ambas as reações evitam exatamente aquilo que precisa ser enfrentado, que é o próprio vazio. E é aqui que ele propõe algo que vai contra tudo o que você aprendeu sobre produtividade, progresso e controle. Ele propõe que você permaneça, não como passividade, mas como presença consciente, permanecer sem tentar preencher imediatamente, permanecer sem forçar. Uma resposta: permanecer sem fugir do desconforto. E isso é extremamente difícil, porque exige que você tolere não saber, que você aceite a ausência de direção temporária, que você se permita existir sem a necessidade constante de justificar sua existência através de resultados. E é exatamente essa capacidade que abre espaço para o que vem depois, porque enquanto você tenta controlar o processo, você impede que ele se desenvolva naturalmente, mas quando você permanece, algo começa a se reorganizar de forma silenciosa dentro de você. E quando você permanece nesse espaço por tempo suficiente, algo começa a mudar. Não de forma abrupta como a perda da motivação anterior, mas de maneira muito mais sutil, quase imperceptível no início, como um leve movimento interno que você não consegue explicar com lógica, mas que começa a se tornar cada vez mais presente. E essa é a diferença fundamental entre a motivação que você perdeu e aquela que começa a surgir, porque a anterior era construída sobre urgência, pressão, necessidade de provar algo, enquanto essa nova forma de motivação não vem com esse peso. Ela não te empurra, ela não exige, ela não cria ansiedade. Ela aparece como um tipo diferente de impulso, mais calmo, mais silencioso, quase como uma curiosidade que não precisa de justificativa. E Jung descreveu isso como a expressão do self, aquilo que existe além da persona e do ego, a parte mais profunda da psique que não está interessada em aprovação, status ou validação externa, mas em coerência interna, em expressão autêntica, em alinhamento com aquilo que você realmente é. E o problema é que você não consegue acessar esse tipo de motivação enquanto a antiga ainda está ativa, porque o ruído do ego é alto demais. Ele domina a sua percepção. Ele define o que parece importante, urgente, necessário, e quando esse ruído desaparece, o silêncio que surge pode parecer vazio,
Mas é justamente nesse silêncio que você começa a perceber sinais diferentes, pequenas inclinações, interesses que não têm relação com o que você achava que deveria querer, impulsos que não parecem estratégicos, mas que carregam uma sensação de verdade difícil de ignorar. E no início você pode duvidar disso, porque não parece importante o suficiente, não parece produtivo, não parece alinhado com a ideia tradicional de sucesso. Mas Jung observou que é exatamente assim que a motivação autêntica começa, não como uma explosão de energia, mas como uma direção silenciosa que se revela aos poucos. E quanto mais você tenta forçar esse processo, mais ele se afasta, porque ele não responde à pressão. Ele responde à presença, à capacidade de você ouvir sem julgar, de observar sem tentar transformar imediatamente. E esse é um ponto que a maioria das pessoas perde, porque elas esperam que a nova motivação venha com a mesma intensidade da antiga. Esperam sentir aquele impulso forte, aquela urgência, aquela necessidade de agir imediatamente. Mas isso não acontece. E quando não acontece, elas acreditam que ainda estão presas, quando, na verdade, o processo já começou, só que em uma frequência completamente diferente. Uma frequência que não exige, mas convida, que não pressiona, mas orienta. E quando você começa a reconhecer essa diferença, algo dentro de você se reorganiza, porque você deixa de procurar motivação no lugar errado e começa a perceber que aquilo que está surgindo não é mais uma tentativa de se tornar algo, mas uma expressão natural do que você já é. E conforme essa nova forma de motivação começa a se tornar mais clara, você percebe que ela não funciona da mesma maneira que tudo aquilo que te guiou antes. Ela não exige que você esteja constantemente produzindo. Não cria aquela sensação de urgência que te fazia correr atrás de resultados. Ela se manifesta de forma mais orgânica, em ciclos, em momentos de interesse genuíno seguidos por períodos de silêncio, onde nada parece acontecer. E isso pode ser desconcertante no início, porque você foi condicionado a acreditar que motivação precisa ser constante, que você precisa estar sempre avançando, sempre produzindo, sempre se movendo. Mas Jung observou que essa ideia está profundamente ligada ao funcionamento do ego, que precisa de continuidade para manter a sensação de controle, enquanto a motivação que emerge do self opera de maneira completamente diferente. Ela não segue uma linha reta, ela se move em ondas, em ritmos próprios. E quando você tenta forçar esse ritmo, quando tenta encaixar essa nova energia em estruturas antigas, você sente resistência, não porque algo está errado, mas porque você está tentando aplicar uma lógica que já não corresponde ao que está acontecendo dentro de você, e isso exige uma mudança na forma como você se relaciona com a própria ideia de ação, porque agora não se trata mais de fazer por obrigação, mas de responder a algo que surge internamente. E isso não significa abandonar responsabilidade ou se tornar passivo. Significa agir a partir de um lugar diferente, um lugar onde a ação não é uma tentativa de provar valor, mas uma consequência natural de estar alinhado com aquilo que você sente que precisa ser expresso. E essa diferença se torna evidente quando você começa a notar como se sente ao agir, porque a motivação do ego sempre vem acompanhada de tensão, de uma sensação de esforço constante, de uma necessidade de alcançar algo para se sentir completo, enquanto essa nova forma de motivação traz uma qualidade diferente, uma sensação de envolvimento que não depende do resultado, uma energia que se sustenta pelo próprio ato. E isso muda completamente a relação com o que você faz, porque você deixa de ver suas ações como um meio para um fim e começa a experimentá-las como uma forma de expressão. E é nesse ponto que muitas pessoas descrevem algo que antes parecia impossível, a sensação de estar fazendo algo não porque precisam, mas porque aquilo simplesmente corresponde ao que são. E Jung identificou esse momento como um sinal claro de integração, quando a distância entre quem você é e aquilo que você faz começa a diminuir, e essa integração não acontece de forma instantânea, ela se constrói aos poucos, conforme você aprende a confiar mais nesse tipo de impulso, conforme você permite que ele guie suas escolhas.
mesmo que elas não façam sentido imediato, e ao fazer isso, você começa a perceber que a vida não precisa mais ser sustentada por esforço constante, porque existe uma inteligência interna organizando esse movimento de uma forma que sua mente consciente, sozinha, nunca conseguiria controlar. E quando você começa a perceber essa diferença com mais clareza, algo dentro de você se estabiliza, não porque todas as dúvidas desapareceram, ou porque a vida se tornou completamente previsível, mas porque você deixa de interpretar o que aconteceu como uma perda e começa a reconhecer isso como um ajuste necessário, porque aquilo que você chamava de motivação antes estava ligado a uma estrutura que precisava ser mantida a qualquer custo, uma identidade que exigia esforço constante para existir e, quando essa estrutura começa a se dissolver, a sensação inicial é de desorientação, como se você estivesse perdendo algo essencial, mas com o tempo você percebe que o que foi perdido não era você, era apenas a forma como você se organizava para existir no mundo. E essa distinção muda completamente a sua percepção, porque você deixa de lutar para recuperar o que desapareceu e começa a observar o que está surgindo. E o que surge não é uma nova máscara, não é uma nova versão construída para substituir a anterior, é algo mais direto, mais simples, mais próximo do que você realmente é quando não está tentando se ajustar a expectativas externas. E Jung chamava esse movimento de aproximação do self, o centro organizador da psique, aquilo que representa a totalidade do indivíduo. E quando você começa a se alinhar com esse centro, suas decisões passam a ser guiadas por uma lógica diferente, não mais pela necessidade de provar algo ou de evitar um sentimento desconfortável, mas por uma espécie de coerência interna, que não precisa de justificativa externa para existir. E isso se reflete em pequenas coisas, na forma como você escolhe onde colocar sua atenção, no tipo de atividade que te atrai, nas relações que você mantém ou deixa de manter. E com o tempo essas pequenas escolhas começam a se organizar em uma direção mais clara, não como um plano rígido, mas como um movimento contínuo, que faz sentido para você. E essa sensação de sentido não vem de atingir um objetivo específico. Ela vem da experiência de estar alinhado com aquilo que você faz. E isso cria um tipo de estabilidade que não depende das circunstâncias externas, porque ela não está baseada em resultados, mas em consistência interna. E é por isso que Jung dizia que a verdadeira transformação não acontece quando você encontra algo novo fora de você, mas quando você se torna capaz de reconhecer e seguir aquilo que já existia dentro de você o tempo todo. E quando esse reconhecimento se aprofunda, a vida deixa de parecer algo que você precisa controlar e passa a ser algo que você participa de forma mais consciente, com menos resistência, com mais clareza, com uma sensação de que você não está mais tentando se tornar alguém, mas simplesmente expressando aquilo que já é. E talvez, ao olhar para tudo isso com mais calma, você comece a perceber que o que você chamou de perda foi, na verdade, uma liberação, porque aquilo que te movia antes precisava de esforço constante para existir, precisava de validação, precisava de comparação, precisava de resultados para se sustentar, enquanto aquilo que começa a surgir agora não exige esse tipo de manutenção. Ele não depende de circunstâncias externas. Ele não desaparece quando ninguém está olhando. Ele simplesmente permanece de forma silenciosa, como uma presença que você pode sentir mais do que explicar. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com a própria ideia de propósito, porque você deixa de buscar algo grandioso, distante, que precisa ser alcançado para finalmente se sentir completo, e começa a perceber que o que você procura não está em um objetivo final, mas na forma como você se move a partir desse lugar mais autêntico. E isso não significa que a vida se torna perfeita ou livre de desafios. Significa apenas que você deixa de lutar contra si mesmo, que você deixa de sustentar algo que já não corresponde ao que existe dentro de você. E quando essa luta interna diminui, uma nova clareza começa a surgir, não como uma resposta definitiva, mas como uma direção que se revela aos poucos. E talvez esse seja o ponto mais importante de tudo isso. Entender que você não perdeu sua motivação. Você perdeu apenas a necessidade de se mover por razões que já não são verdadeiras. E o que
Vem depois não é algo que você força, mas algo que você permite que apareça. E se em algum momento dessas palavras você se reconheceu, mesmo que de forma sutil, mesmo que ainda não consiga explicar exatamente o que está sentindo, talvez isso já seja um sinal de que esse processo está acontecendo em você. Então eu quero te convidar a fazer algo simples. Escreve aqui nos comentários uma palavra, apenas uma palavra, que represente o momento em que você sente que está agora. Não precisa ser perfeita. Não precisa fazer sentido completo. Às vezes, reconhecer já é o primeiro passo para dar forma ao que está acontecendo dentro de você. E se esse tipo de reflexão fez sentido para você, se isso te ajudou a enxergar algo que antes estava confuso, considere se inscrever no canal, porque aqui a gente não busca respostas rápidas ou fórmulas prontas. A gente busca entender o que acontece dentro da mente humana com profundidade, e quanto mais você se permite olhar para dentro, mais clareza começa a surgir. Não de uma vez, mas no seu tempo, no seu ritmo, exatamente como precisa ser.